Olá! Olá, boa noite! Tem alguém por aí? Vão chegando. Pra quem assustou ou não, não é contação de história agora, 21 horas. Espero que não tenham crianças por aí. Agora a gente vai bater um papo muito legal. Eu vou convidar uma pessoa muito bacana, o Otávio Leal, pai da Maria Flor e autor desse livro daqui. Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. E agora? E a gente vai falar, dentre outros temas, sobre guarda compartilhada no período de quarentena, sobre guarda compartilhada em geral, sobre paternidade, sobre afeto. Então eu convido vocês aí chegando. Eu vou convidar logo o nosso querido Otávio. Combinado? Então, deixa eu descobrir como é que convida, porque eu sempre me perco nessa coisa de convidar. Ah, achei. Muito bem, obrigada, Otávio. Você foi mais rápido do que eu. Então, pode vir, olha ele chegando. Sim, vai chegar. Aguardando. Agora lá vem Otávio. Ele vai aparecer aqui. Aê, viva! Aê! Bem-vindo ao Grande Mãe que Lê, Emília! Otávio! Que Tudo bem? massa! Que convite sensacional! Ainda estou aqui, ó, palpitando, Ah, que sentando na maravilha! cadeira do Jô Soares aqui para Oh, mim. meu Deus! É um prazer enorme te ter aqui. Já mostrei o seu livro, mas quero que você fale um pouquinho dele também. E primeiro, acho que você podia se apresentar, né? Para quem não te conhece ainda, saber um pouquinho mais de você antes da gente começar a bater esse papo. Massa! Eu tô nessa cruzada aí já tem 2 anos com o Pai Vem Cá. Eu sou pai de Maria Flor, sou advogado, sou estudante de psicanálise. Agora com o livro virei escritor, né? Que é uma coisa que eu ainda estou me acostumando a falar, né? Me apresentar dessa forma. Mas o livro é E maravilhoso. assim, Eu li rapidinho, não sentada, assim. pô, que legal, que legal. E o livro está vendendo aí, né? Com você. Sim, na livraria. Eu preciso até deixar aí alguns Por exemplares. enquanto, na verdade, a livraria não está aberta, né? Durante a quarentena, a Sim, gente sim, está mais sim. resguardado. Mas em Tá, breve a gente vai fazer um lançamento lá com você. E aí sim, vai ter sempre. massa. E aí, veja, aí eu tenho uns 2 anos mais ou menos com essa cruzada aí, tentando trocar experiência com os pais e auxiliar os pais a mudar, principalmente os pais homens, mas terminou que o meu público hoje é muito mais feminino do que homens. Eu acho que 70 e, sei lá, quase 80% são mulheres. E a ideia é auxiliar e trocar essa experiência para que as pessoas mudem um pouquinho o ponto de vista, saiam daquela visão hierárquica do pai, né, e do filho, e a coisa se equilibre um pouco para que a relação fique mais sustentável, vamos dizer assim, dentro do ambiente familiar. Essa questão que você trouxe aí, para mim, é um ponto importante, assim. Por que que as mulheres, né, que acabam mais interessadas no tema e seguindo e procurando encontrar nessas respostas, muitas vezes para situações que são a base ali da questão, tá nos homens mais do que nas mulheres mesmo. E assim, eu vejo, por exemplo, aqui no Mãe que Lê, só 9% são homens. Então, cadê esses pais que também se comprometem com essa leitura para os filhos, com esse momento com os filhos? A gente vai falar sobre isso na Sim, sim, live. Mas eu queria, sim, antes de começar, aproveitar que eu sou a mãe que lê, né? Eu tenho que ler alguma coisa. Eu trouxe um livro sim, pra gente começar que lendo massa. ele. Vocês topam? Uma leitura rapidinha. O nome desse livro é Lá e Joga Aqui. duro. Quero dizer pra vocês o seguinte, que livro para infância não é só para criança. Livro infantil é também livro para adulto. E esse livro aqui foi um livro que, especificamente, no dia que eu li, eu saí assim, tipo, sabe, muito, muito tocada. Tanto que meu filho falou, mãe, o que aconteceu? Porque eu fiquei assim, realmente, né, em lágrimas. Chama Lá e Aqui. Eu vou ler ele pra gente abrir Interessante. a conversa sobre guarda compartilhada, porque antes de compartilhar a guarda tem uma separação, né? E esse livro chama Sim, justamente Lá e Aqui. Era uma vez uma casa. A minha casa. Ela tinha sapos no jardim e uma árvore com passarinhos. Um cachorro grandão e um pequenininho. Um lago cheio de peixes e muitas flores coloridas. Um pai e uma mãe. Um dia, a casa se afogou.
Os cachorros fugiram, as flores murcharam, o jardim morreu. E a casa ficou vazia. Os peixinhos foram morar nos olhos úmidos da minha mãe. Os sapos Essa é levaram os pesada. ensopados pés do papai para longe. Nossa casa virou duas. Uma da mamãe, uma do papai. Na casa da mamãe tem cosquinha e televisão. Na casa do papai tem história e violão. Os olhos de mamãe secaram e os peixinhos foram morar no aquário. Os pés do papai acharam seu caminho e os sapos voltaram para o jardim. Um dia estou lá, outro dia aqui. Mas estou sempre em casa. Que lindo. Esse Que é o livro coisa Lá e linda. Aqui, da Carolina Moreira e do João Moraes, que eu acho assim uma pequena obra de arte. E sempre indico lá na livraria, quando alguém, né, quer falar do tema da separação, ou quer um livro bonito, eu sempre indico isso. E aí, Otávio, conta um pouquinho, né, contextualizando. Eu te conheci você falando dessa sua experiência de ser um pai em um casamento que terminou, mas um pai muito presente e que compartilha, né, dessa guarda, faz a guarda compartilhada, mas de uma forma muito intensa. Conta um pouquinho para quem não conhece ainda, para saber como é que Primeiro, funciona aí. primeiro respirar um pouquinho aí, porque esse livro Eu não tinha te mostrado ele ainda não, sacode né? a Lá na gente. livraria quando você Você foi, me acho que tem uma falou casa. dele, Tá lendo assim você no me dia. falou, mas tinha acabado e você Foi. terminou a gente mudando de assunto. Mas assim, é isso aí. Eu acho que quem já se separou ou está às vias de se separar é um grande drama mesmo. Eu vivenciei grandes dramas aqui em casa por medo de repetir a minha história, por medo de ser ausente, terminar sendo um cara como os outros, né? Que eu hoje vejo assim, né? Tem os outros e tem os caras que resolvem ser pai. Então, assim, eu tinha muito medo de cair nesse lugar comum, mas assim, era tão óbvio para mim que ao mesmo tempo era confortável ser esse cara ausente e ao mesmo tempo era aterrorizante ser esse mesmo cara ausente. E eu tinha uma parte da minha família e uma parte dos meus amigos que diziam: ah, relaxa, isso é tranquilo, você vai visitar ela, você vai ver de vez em quando, você tá, de repente está com a grana folgada, paga a pensão alimentícia, relaxa, isso aí não. Então havia um encaixotamento, vamos dizer assim, da ideia do pai, que era aquilo ali, era o pagar a conta e era o ver de vez em quando sobrava um tempo. Eu nunca tinha sido esse pai e seria muito cruel para mim e para Maria me revelar esse cara depois da separação. As crises aparecem para mim, sempre apareceram para mim, e sempre geraram oportunidades de rever coisas, como tem sido agora a quarentena. E a crise do meu relacionamento, eu era um outro cara, realmente, eu era um outro cara, mas eu nunca fui um cara capaz de abandonar minha filha. Eu não consegui, nem que eu tentasse eu conseguiria. E eu vivi esses dramas da questão das duas casas, dos peixinhos nos aquários, eu vivi isso tudo aí, dos olhos, né? O Uhum. meu olho marejou aqui, porque realmente é uma época muito, muito cheia de nuances, de desequilíbrios, né? Em todos os sentidos, né? Você está ali tentando se equilibrar e aquilo é muito custoso, muito, muito invasivo. Aí você acha que tem que brigar, porque a função do ex é brigar com a ex, e a ex também acha isso, então você vai levando aquela guerra como uma função de vida, é um negócio muito.
é uma missão mesmo, brigar com a ex, ter ciúme da ex, sei lá, e ofender a ex e tentar tirar o filho da ex, é aquela coisa assim que para mim hoje para mim e para Karine, que a gente desenvolveu uma relação depois da separação de amizade mesmo e de cordialidade, de respeito, a gente se ajuda, né? O tempo inteiro. Eu fui contar a ela que eu passei a morar junto definitivamente com o Lori, que nós nos Não, vou falar casamos, né? sobre. Eu vou te perguntar sobre isso lá na frente. Como é que é esse negócio de casar durante a quarentena? Que eu fiquei Mas assim. deixa, mas deixa eu só Depois você explicar. conta. Eu fui contar a ela, a Karine, minha ex-mulher, ela chorou, emocionada, dando parabéns. Ela adora Lori, Lori adora Karine, Flor adorou a notícia. Então, assim, é Mas isso tudo foi uma realmente uma construção, né, família, entendeu? Otávio? Isso tudo foi uma Ah, não foi? construção que veio dessa Lógico. decisão de ser pai. Você acha assim que dessa decisão, a paternidade te fez esse homem capaz de viver isso? Esse compromisso Eu que você tem acho, eu acho que foram as porradas da vida mesmo, sabe? Eu fui aprendendo e toda hora a gente tem chance de tomar uma porrada e ser mais duro ou tomar uma porrada e aprender alguma coisa. E eu tomei muita porrada e eu fui começando a ver que o jeito que eu estava levando a vida não estava dando muito certo para ninguém, nem para mim. E eu tô me abrindo aqui assim, eu acho que eu nunca, não sei se eu já fiz uma live tão emocional, mas foi mais ou menos isso aí, foi mais ou menos isso aí que aconteceu. E conta hoje a pra. gente nutre. Agora, deixa eu só dar um detalhezinho, desculpa. É difícil até hoje, entendeu? Não é fácil. Eu conto, quando você vê o edifício pronto, parece muito fácil. Mas Uhum. até um edifício pronto tem suas dificuldades, entendeu? Então é mais ou menos essa a ideia. Conta assim pra turma que tá assistindo, como é que vocês construíram esse edifício que vocês moram hoje em dia com a Flor? Ela passa um período com você e o mesmo período Sim, com a mãe, não é isso? Sendo que nesse período vocês é. sempre se encontram diariamente. Conta aí como é que é essa dinâmica. Exato. Foi uma fórmula na época que a gente achou, a gente pensou muito, quebrou muita cabeça, eram muitas as dúvidas. Não tem muita literatura sobre isso, tem muita literatura do direito, mas eu mesmo sendo advogado, eu não encontrava nas peças, na literatura do direito, nada esclarecedor. E você não lê nas linhas, nas páginas dos livros de direito, onde vivem essas crianças, o que elas fazem, se elas choram, elas sentem falta, o que fazer quando sente falta, como lidar com isso, né, que é o tema do meu próximo livro. Então, assim, como é que acontece nos bastidores, né? Foi fácil a decisão, não foi? Como é que a coisa se estabelece e tal. Então tinha essa dificuldade e eu terminei por conta da ausência de literatura e de opiniões e por conta de uma força minha mesmo como pai. E aí alguém falou aí, só o amor, tinha muito amor mesmo de pai para filha. E aconteceu que eu tive que achar uma saída, eu e Karine sentamos, e a saída foi essa. Ela passa uma semana comigo, uma semana com Karine nos dias normais, fora da quarentena, né? E todos os dias de aula eu pego e Karine leva. Uhum. Ou, eu levo na escola, Karine pega, ou vice-versa. A gente se Você ajusta sempre está desde em contato com ela todos os dias, você todos acaba os dias eu sentindo. vejo flor. Todos os Uhum. dias eu vejo flor. Menos sábado, nos dias Uhum. normais, porque o sábado não tem aula, Sim. então ficou dessa forma. E como é que isso se E constrói aí, agora na quarentena? Como é que mantém essa dinâmica? É possível manter? Não é possível manter? Como é que vocês conseguiram organizar isso na dinâmica de vocês? E depois eu quero umas dicas para quem, né, tá vivendo essa situação. olha, eu costumo dizer que a guarda compartilhada ela é muito, mas muito próxima do casamento. A guarda compartilhada ela é a devolução justamente desses direitos e deveres que na separação se desconstrói. Então, é mais ou menos assim, você morava junto e cuidava junto. Agora você vai morar separado, mas vai cuidar junto.
E aqui a gente cuida junto também, né? Dessa forma, as responsabilidades são as mesmas. Eu sei de todos os remédios, eu sei dar todos os remédios. Se tiver febre, se tiver tosse, eu que fico no colo, eu que perco noite. É assim igual. Não tem diferença, não tem papel isso é coisa de mulher, isso é coisa da mãe. Não, eu sei de tudo, nutrição, escola, filme, desenho favorito, brincadeiras, vozinha E de quando vocês boneca. moravam juntos, ainda quando você era casado com a mãe da Maria Flor, você também já era esse pai ou não? Foi. Era muito menos que isso, era muito menos que isso. Uhum. Antes era assim, eu era aquele pai que trocava fralda, que dava banho, que botava para dormir quando não estava cansado. O pai que ajuda. Aquele típico, Eu né? era, Todo mundo eu fala, era o pai ele que é o pai que ajuda. ajuda. Sim, Eu era o pai que eu ajudava muito mais do que muitos pais, mas eu era o sim. pai que ajudava. Eu Uhum. era o pai que ajudava. Hoje eu sou pai e não tem nem o verbo ajudar entra mais na Sim, casa, porque perfeito. é dar função mesmo. Uhum. E, por exemplo, hoje tem Lori me ajuda muito, ela faz um papel de, vamos dizer assim, Só legenda ajudante. rapidinho. Lória é a segunda esposa, só pra vocês saberem, né? Tem que ter legenda. Lori é minha esposa. Tem E essa assim, esposa. Lori eu considero que me ajuda. Uhum. Diferente na Sim, época, né? Porque Lori não é função dela sim, ser perfeito. mãe de Flor. Então Lori me Uhum. ajuda, complementa. Agora, por exemplo, Maria não teve sono ainda, não dormiu, daqui a pouco ela aparece aí. E a gente tem uma novidade para lhe contar. E Eita. aí, ela tá lá jogando um joguinho de tabuleiro com Flor. Então, Sim. isso é uma ajuda, entendeu? Isso é massa, isso é bacana demais, porque um vai complementando, né, o que o outro, onde o outro não pode, o outro vai lá e complementa, né? Agora veja, como eu estava falando, desculpa, me perdi. O papel na guarda compartilhada é praticamente igual entre os dois, né? O convívio em tese deveria ser igual também. Deveria ser igual também, deveria ao menos ser equilibrado esse convívio. Uhum. Então, nessa condição, aquele pai que nunca cuidou de nada, dificilmente numa guarda compartilhada ele vai entrar nesse circuito, a não ser que ele sinta essa necessidade mesmo. É porque precisa ressignificar tudo, né? Você traz muito bem nesse livro daqui. Eu acho que essa questão, principalmente do mundo do trabalho, né? Como é que o mundo do trabalho atravessa essas nossas relações com os nossos filhos e muitas vezes Sim, legitima esse pai dele não precisar assumir essa responsabilidade como, né, por inteiro. Ele pode falar, não, mas eu sim. tô trabalhando. Você fez um post muito bom esses dias falando disso. Você que sempre justificou a ausência por causa do trabalho e agora na quarentena que você tá em casa, E mesmo que você tá agora trabalhando, como é que tá acabou. isso? Né? Mas muitas vezes acontece isso, a família toda se organiza para que o pai tenha o momento, né, tranquilo para trabalhar, mas muitas vezes a mãe também trabalha. Então, como é que é essa Sim, condição? sim. Olha, às vezes a mãe que trabalha é a mãe que cuida. Isso Sim. acontece muito. A mãe Uhum. trabalha, depois do expediente dela inteiro, ela chega em casa e ainda cuida. Ó quem Ei, chegou Maria aqui, tia Flor! Emília. Bom dia, quando de hoje não, boa noite. Pera aí, tia Emília. Ah, Ó, linda, Flor. Oi, Maria oi, Flor, oi. tudo bom, meu amor? Oi, Vamos contar Boa novidade pra tia noite. Emília. vamos. Eita, quero Olha, saber. com no dia que eu tive contigo, você sugeriu de a gente contar uma história Sim. infantil, não é isso? E a Uhum. gente agora está pensando em fazer um livro nosso infantil, né, Flor? Como é o Uhum. nome do livro? Maravilha. Passarinho voa, voa. Passarinho Voa Ai, que Voa. linda! Adorei o É título, o, é Flor. o Que lindo. passarinho que sai voando. Ele tem duas casas também, mais ou menos como esse Ai, livro. amei. E ele sai voando para uma Amei. casa e para outra. Vai ficar lindo, Flor, tenho certeza. Que lindo, adorei. Que boa ideia. Que boa notícia, Gostou? adorei. Que lindo, que lindo. Muito lindo. Dá um beijão pra galera aí. Legal. Beijo, meu Vai lá. amor. Beijo. Agora Você deixa eu tá me voltar, ouvindo Otávio. bem? Tá. É E porque me eu conta uma tô coisa. escutando o som do meu celular, Eu tô tocando ouvindo, ali e mas me bota. ligando. É, aqui não Dá faz. pra ouvir aí? Dá pra ouvir legal. E Tá. conta pra todo mundo que eles querem saber o seguinte: como é que tá sendo nesse período do isolamento social, da quarentena, como é que vocês estão fazendo essa gestão aí da guarda compartilhada? Eu vi que Flor tá hoje com você.
Mas ela tá sempre com Sim. você? Como é que tá essa dinâmica? Eu acho que essa dinâmica vai depender muito da casa de cada um, né? Uhum. Do entrosamento de cada um, de como as pessoas estejam, do grau de cuidado que elas estejam com a quarentena, com o ficar em casa, com a possibilidade de ficar em casa, porque nem todo mundo, Sim. né, tem como. Então, assim, como é que a gente pensou? A gente se preocupa com saúde, com um monte de outra coisa, e se preocupa também com saúde mental, né? Então, para a Flor, ela, como a Karine fala, que ela tem Maria tem um reloginho na cabeça, é mais ou menos isso. Então, quando vai chegando domingo, ela já começa a sentir falta e a querer mais estar na casa do outro. Então, Uhum. para que isso para não cortar de vez, a gente começou a criar e a bolar e sentamos de novo para recompor isso. Qual é a ideia qual é a nossa ideia base? Primeiro, Flor, a gente achava, parte desse pressuposto, que Flor não iria passar bem caso essa quarentena se estendesse por 3 meses e Flor ficasse 3 meses inteiros só com um dos pais. Iria ser sacrificante. A gente está vendo aqui como os sintomas dela de saudade da avó, né, da outra avó, então do cachorrinho, essa coisa assim toca muito ela. Então ainda ficar sem ver o pai, que vê todo dia, ainda ficar, né, ficar sem ver a mãe, que vê todo dia. E em qual casa ficar? Imagina se a gente tivesse que escolher ficar na minha ou vai ficar na casa da mãe. Isso poderia ser palco para uma guerra, né? Uhum. E aí o que é que a gente fez? A gente decidiu que Maria passaria um tempo grande com Karine, passou Sim. quase 20 dias, acho que 17 dias com Karine. Uhum. Foi o tempo da gente identificar que todo mundo que estava na casa de Sim. Karine não tinha nada, Uhum. né? Que é um período que os sintomas poderiam Sim. aparecer, todo mundo isolado. E aí depois Maria veio para cá, vai Uhum. passar 15 dias aqui, vai terminar domingo, porque sexta-feira é meu aniversário, então ela fica até domingo. Então, assim, foi um formato que serviu para a gente, tá? Mas, de repente, esse formato não serve para outra pessoa. Eu conheço pessoas que estão com coronavírus, por exemplo, é uma família próxima a mim, que está todo mundo com sintoma e os pais são casados. Então, assim, perceba que isso não. A questão do coronavírus, ele entra em casa se a pessoa não tiver cuidado. Isso Sim. independe de ser separado, de ser Uhum. divorciado, de ser viúvo, né? Não tem Sim. muito, tem E o muita que que você relação. poderia dizer assim, né, que você poderia dar para os alunos no período que ela não tá com você, que ela tá Sim, com Karine? com Como é que você carinho. consegue ficar presente nesse dia a dia dela também? Que recursos você Dá. consegue utilizar? Como é que você consegue fazer para mesmo nesse período distante ainda estar próximo a ela? Olha, o vídeo nos salva, né? Sempre. Mas a gente aqui, essa semana, a gente fez uma coisa muito legal e a gente está tentando alimentar isso, que é tentar viajar sem sair de casa. Então a gente consegue com leitura, com vendo fotos, né? A gente viu um vídeo ontem ou antes de ontem da despedida dela da escolinha que ela estudou até o grupo 5. Então a Uhum. gente vai viajando nesse mundo e na medida do possível a gente vai se encaixando nessas viagens aí. Sim. Porque nas viagens das fotos, por exemplo, de revisitar os álbuns do Instagram, ela, na medida que passava os álbuns, ela via a mãe em Sim. em algumas fotos. Então a mãe está ali presente, né? A mãe está ali nas fotos. Então Uhum. a gente, ainda que Karine não ligue no dia, eu trago Karine para dentro do Sim. universo. Perfeito. Ó, sua mãe quer falar contigo, já ligou para sua Uhum. mãe, então assim, e Karine de lá faz a mesma coisa Eu acho que para esse é o que ela, primeiro nó que tem que desatar para dar certo, né? Assim, o cuidado sim, conjunto dessa criança. Porque a pior coisa é aquela coisa da alienação parental mesmo, né? De um pai não incluir o outro, ou de, né? Enfim, afastar da criança, você tá trazendo o que você faz justamente o contrário, né? Ela tá contigo e você traz a mãe, e quando você também não sim, tá, a sim. mãe, né, faz essa presença sua nesse dia a dia da criança, né? Isso traz uma diferença muito grande para a saúde da criança, né? Para a compreensão da É, criança. Dinâmica. deixou de ser Otávio Uhum. brigando com a ex para ser Otávio, o pai de Flor, querendo o bem de Flor, e se a mãe de Flor traz bem para Flor, Otávio inclui a mãe de Flor, entendeu?
Não, É, mas se não a é só mãe de isso, não. Deixa Flor eu contar, né? Agora eu vou contar. Não é só ele, não é tão simples, não. Esse cara conseguiu a façanha de viajar no Dia das Crianças, foi? Foi Dia das Crianças? Eu foi adoro Dia essa das história. Eu Crianças. acho essa história maravilhosa. Tem uma foto linda, assim, deles num No barquinho, assim. barco, é. Aí tá, Indo assim, pra Ilha de Maré. mãe, pai, madrasto, padrasto e E criança. Flor. Feliz Família. da vida, né? Feliz da vida, satisfeita e realizada, porque acho que os conceitos de família a gente vai expandindo, né? Se um casamento não dá certo, mas tem uma criança que, né, é fruto desse casamento, outras relações vão vir, outras coisas vão acontecer, e essa criança é a prioridade, né, de todo mundo nessa relação. Então, conseguir realmente fazer o que você faz é muito legal, assim, e é uma pena que seja tão raro, né? Porque a gente vê, no geral, infelizmente, a maior parte dos pais que não prestam essa assistência à criança, né? É, Nem agora, de presença, nem, enfim. agora para eu fazer isso, não faço sozinho, né? Eu faço porque Marco, o noivo de Karine, é topa e é brother pra caramba, gente finíssima, parceiro, amigo, parceirão mesmo, de marcar pra andar de bicicleta, entendeu? E Lori topa também, encara, não tem ciumeira, não tem um achando que ali há algum resquício de alguma coisa mal resolvida. Então, assim, tudo é conversado às claras, tudo é negociado, tudo é discutido. Não é fácil, não, tá? É uma coisa que a gente vai trabalhando com antecedência. Será que vai dar certo? Como é que seria? Olha, eu pensei nisso, o que é que você acha? Me dá a resposta semana que vem. A gente vai nutrindo Construindo. construindo, exatamente, exatamente. É uma construção de todos mesmo. Até de flor. Agora, até desculpa. Agora, É. vamos assim, vida real. Como é que tá sendo a quarentena? Vocês estão conseguindo? Tá conseguindo? Todo mundo. Não, porque a gente vê, né? Tipo assim, as pessoas falando. A sensação que eu tenho é que tá todo mundo fazendo origami e meditando. E eu sou a Tá única nada. louca que não consegue fazer muita coisa. Tipo, Tá todo mundo desespero brigando. total. É. Como Olha, é que tá aí? aqui está acontecendo um fato muito curioso e que assim está sendo muito rico de experiências para mim. E eu falo muito de celular, muito de trabalho, de não usar celular, de não trabalhar, né, de equilibrar trabalho com criação de filho. Eu falo o tempo inteiro disso. Não só É, fala como escreveu aqui, ó, gente. Esse livro é sobre isso. Passando por Pois propaganda. é. Só que o que é que está acontecendo? Eu tinha organizado minha vida antes da quarentena de uma forma quase que milimetricamente pensada. Então, Flor, eu fico com Flor de manhã, quando ela está aqui, de tarde ela vai para a escola, aí eu corro, faço tudo, visito o que eu tenho que visitar, faço as audiências e tal, consigo, e pego ela e durmo e conto historinha e pronto, resolvido. O que é que está acontecendo dentro da quarentena? Eu não tenho conseguido me organizar de uma forma sequencial, porque assim, dá para organizar na segunda, dá na terça, na quarta, quinta, sexta, desorganizou tudo. Então a Uhum. gente está exercitando esse organizar o tempo inteiro. Flor está demandando isso, tá? Inclusive assim, ó papai, vou esconder seu telefone, tá? Uma coisa, porque hora é trabalho, na mesma hora que há um trabalho, há uma demanda dela e na sequência tem trabalho e tem desespero com conta para pagar. Então, assim, tá tudo junto e a gente está tendo que reaprender a viver nesse momento aí. Sim, essa necessidade da gente flexibilizar também algumas crenças que a gente cria, né? Com essa quarentena aqui em casa foi a mesma coisa. Eu fiz uma tabela assim, falei, vai dar certo. E botei assim, no segundo dia, minha filha simplesmente rasgou a rotina. Literalmente, ela pegou a rotina que eu tinha feito, que tinha lá os horários de acordar, de comer, e rasgou. E eu falei, abracei o caos, vamos abraçar o caos e entender que tem dias que vai ser maravilhoso, que vai ser incrível, e tem dias que vai ficar de cabeça para baixo. E todo dia a gente acaba precisando se reinventar um pouco, né? E Aqui tá entender assim. também, porque são muitos dias já, né? Nesse processo todo, a gente já tá aí, né? Chegando quase em 3, 4 semanas. Eu nem me perdi já, em 3 semanas. Eu E também. isso, né? Você precisa realmente criar acolher também essa, né? Home office é uma coisa quando a criança está na escola, ou quando tem algum cuidador que te auxilia nesse processo. Quando não, você tem que também, né, abraçar É, e compreender isso, trazer a criança a compreensão de que ela também vai precisar de alguns momentos, né, respeitar esse espaço,
Mas não é fácil, né? Ainda mais quando você tá, né, com ou sendo só o pai ou só a mãe. Porque, por exemplo, aqui em casa eu consigo fazer muita coisa porque meu marido, ele realmente assume o papel. Ele faz as Sim, coisas, sim. né, com, né, equidade, assim. Realmente. Um dia desse eu fiz uma live e me disseram, seu marido é feminista. Eu falei, eu sei, meu marido é feminista. Ele faz o almoço enquanto eu faço uma live, porque a minha live é meu trabalho também, e a gente vai se organizando nesse É. processo. Mas não é fácil, né? Aqui, aqui a gente se organiza assim. De vez em quando eu cozinho e Lore lava prato. Aí às vezes eu lavo prato, Lore cozinha. Então a gente investe o tempo inteiro. Eu passo pano na casa e porque a gente dispensou a Jace, que é quem nos ajuda aqui, e já só está vindo um dia na semana. Então dobra a quantidade de tarefas de casa, né? Uhum. Então a gente está tendo que se virar. Foi assim que a gente encontrou até para proteger mais Maria, diminuir ainda mais o risco, né? Então foi uma decisão difícil, mas teve que ser assim. E aqui, o que é que está acontecendo também? Eu estava notando que eu estava muito no celular realmente, só que Maria, enquanto eu estava no celular trabalhando, Maria estava assistindo TV. Aí eu falei, Flor, vamos inverter isso aí. Quando o papai estiver cozinhando, para você não ficar sozinha, nem estar se sentindo sozinha, você vai cozinhar com o papai. E quando o papai estiver sentado no notebook resolvendo, pagando alguma conta, que não for nada muito trabalhoso, deita no colo do papai. O papai fica assistindo televisão e você deitadinha no colo do papai. Então a gente está arranjando formas de mesclar a coisa para que ninguém sinta tanto. E agora temos a tarefa árdua de tentar ser professor das crianças, né? Nem Isso fale, meu Deus. tá uma confusão aqui em casa. Hoje foi o primeiro dia que fluiu aqui em casa, porque os outros foi uau, socorro. Quando um começar, porque eu tenho dois também, né? Tem gente que tem quatro, tem gente que tem cinco, eu só tenho dois, mas dois é um negócio assim, quando você administra um, aí o outro quer vir também. Então quando você começa a fazer a tarefa de um, o outro Sim, puxa. meu Deus do É uma céu. E eu loucura. achando que tava problema Mas aqui. isso é um desafio, mas assim, vai passar, né? A gente espera que em breve É, passe. E a gente espero. vai aprender Eu também fico. muita coisa nesse processo, né? E assim, não dá para tirar dessa conta os nossos próprios medos, as nossas próprias angústias, os nossos medos em relação aos filhos, projetado, né? De não alfabetizar, de não poder brincar tão cedo lá fora e tal. Então, assim, tem muita coisa envolvida aí que piora tudo, né? E se você não tiver tranquilidade para seguir, você pira. Eu vou fazer uma live com a Vera e a Conelli na quinta-feira Maravilhosa, todos para assistem. falar sobre esse assunto aí. Como não Maravilhosa. pirar na quarentena. Essa eu vou assistir. Ai, que Assistam, maravilha. vai ser Agora só show. o último tema, assim, sabe por quê, né? Já tá acabando? Nem me diga Ah, isso. não, a gente pode levar quando a gente quiser ainda. Mas Vamos assim, ver, vamos responder vamos perguntas. ir. Mas antes das perguntas, só conta essa resenha, porque essa resenha é boa. O senhor casou durante a quarentena, como é que é isso? A pessoa casa Nós durante a nos quarentena. casamos, nós nos casamos. Deus. O que é que acontece? A gente estava noivo já há um ano e meio, morando junto praticamente, porque Lore ficava muito mais aqui em casa do que na casa dela. Começou a ter custos da casa dela que a gente começou a notar que eram desnecessários. E aí, com a quarentena, ficou muito claro pra gente que a gente já estava casado. Assim, só a gente não tinha trocado a aliança de mão, não tinha entendido que a coisa tinha acontecido, mas já tinha acontecido. E não se, como eu escrevi no texto, não dava mais para esperar o Estado declarar e nem o padre, porque ninguém declara o amor, né? Porque quando ele não existe. Sabe Então que a gente se casou. Fala aí. sabe que na religião católica, né, quem casa na canoa catolicismo, é o único sacramento que quem dá não é o padre, são os próprios noivos que dão. Eu, quando eu casei, eu Ah, fiz curso de verdade, noiva. Eu não sabia disso. Falei, ai, que verdade. doido, porque é verdade. Só quem pode se casar, né, são as pessoas mesmo. Sim, Ninguém, né, ele é o único que ele não dá o pois é. sacramento. Aí a gente se casou. Eu olhei pra ela numa noite dessas aqui, eu falei, rapaz, a gente já tá casado, bora assumir isso pra todo mundo. E aí eu fiz um texto que né, terminou tendo um impacto bem bacana aí com as pessoas, parentes, e teve gente que foi avisado pelo texto que a gente casou.
Mas é o que loucura, o pessoal continua na ideia, a gente falou, eu falei aquilo tudo, né? E o Uhum. pessoal ainda continua assim, mas tem que ter festa, né? Aquela coisa mesmo do encaixotado mesmo, da Uhum. necessidade das pessoas de que aquele símbolo aconteça daquela forma, né? Mas é muito E a gente vai se significativa essa libertando decisão nesse disso. momento, né? É bonito isso, porque Muito, essa muito. convivência tão intensa, né, tão intensa que a quarentena impôs a todo mundo, eu acho que tem muitos Sim. casais aí, né, Se vivendo momentos. separando, talvez. Acho que o índice de divórcio na China, assim, foi um negócio. Eu vi não sei se é fake news, mas eu vi alguma coisa, assim, passando na internet que eu Sim, falei, caramba. Que deve ser uma cura também, né? Porque pegou todo mundo de surpresa. Casais em crise, casais apaixonados que acabaram se casando na quarentena, casais que sim. tudo, né, foi acontecendo ali, tudo agora já, né? É, Então, assim, por aqui aconteceram algumas brigas durante a quarentena que foram ótimas, porque das brigas saem muita coisa boa, se você souber lapidar, lapidar não, né? Minerar, mais ou menos isso. sim. E você vai entendendo, assim, que dentro daquela... O que é que ali importa, né? Como eu escrevi no texto. O que é que importa disso aí, né? O que é que se extrai disso? É a pessoa que você quer, tá claro o que é que você quer, o que é que tá faltando ajustar. Então, eu acho que esse assunto também casa lá com a ideia da guarda compartilhada, né? Quando você separa, você precisa entender o que é que importa daquela relação. Você precisa entender onde é que está o diálogo, onde é que precisa o diálogo, quais são as brigas que você vai escolher para enfrentar. Eu vejo gente brigando porque o pai deu chocolate à noite e a pessoa era contra, e a mãe quer levar para uma religião que ele é contra, e aí vira uma confusão gigante. Então, assim, se você não dialogar, não entender o que é que realmente importa dentro dessa circunstância toda, a pessoa Uhum. se perde na vida, não é só nem no casamento, não, se perde em geral. Sim, sim, sim. Eu sou a mãe que dá chocolate. E meu marido fala, Ah, eu não, também sou o pai que deu chocolate. Tamo vamos para as junto, tamo junto. perguntas? O que vocês Ah, entrou um acham? monte de gente massa aí, amigos, conhecidos. Rafa, Paola, Paulita Rodrigues é a pessoa que eu te falei, a mexicana que é minha cunhada e que vocês Sim, fizeram alguma coisa juntos. sim, maravilhosa. Tem muita gente aí, o pessoal manda pergunta. Manda pergunta. Alguém perguntou assim, como lidar com a ansiedade infantil? Olha, a ansiedade infantil, pela pesquisa da psicanálise, e aí se você for para qualquer linha aí da psicologia, ela é muito do resultado do pai, da mãe, do que da própria criança. Então ela geralmente vai sugando ali o que é que está acontecendo na casa, as ansiedades que a gente deixa transparecer, e isso vai refletindo, ela vai falando, qualquer sintoma na criança é um sinal de que aquilo está falando algo, né? Que se não saiu de um jeito, vai sair de outro. Aí pode sair numa ansiedade, pode sair numa coceira, pode sair num choro, numa birra, numa fome exagerada, numa falta de fome. Então tem que ver como é que está essa casa, como é que está esse ambiente, tentar equilibrar esse ambiente, tentar se entender, de Sim, preferência manter os apoios psicológicos aí para quem já faz, nesse período é muito importante. muitíssimo. Então, é importantíssimo, tem gente pirando aí na quarentena, é, tem gente como eu, por exemplo, que tive períodos da semana passada de crise de choro, então e eu me acho um cara equilibrado, mas tem horas que você dá uma somatizada em tudo, e se você não colocar para fora, ou não tiver um apoio psicológico, pira mesmo, pira mesmo. Tem um comentário aqui da Mariana que ela falou o seguinte: eu fico admirada com esse paizão. Eu estou fazendo home office e o pai do meu filho em casa, mesmo sabendo que eu preciso trabalhar, não fica com o filho, porque, segundo ele, o filho dá muito trabalho. E Dá dá trabalho mesmo, mesmo, viu? dá trabalho, Criança e dá dá trabalho medo, mesmo. e dá medo. Dá medo. E dá medo, sabe por quê? Porque por dois motivos. Primeiro, porque os homens não se acham e na capacidade e é, como é que eu vou dizer isso? Não é obrigação, mas eles não se acham na condição de ter que cuidar de alguém.
eles não foram treinados para isso, infelizmente, e nós homens não fomos treinados para isso, e a gente tem que entender isso nesse percurso e tentar se adaptar. É muito mais difícil para a gente do que para as mulheres, infelizmente. Mas aí, o que é que dá medo? Dá medo porque quando a gente assume qualquer responsabilidade, a gente também assume o resultado disso dar errado, e se esse resultado der errado, a gente vai ser culpado por isso. Então, a gente joga para o outro. Isso acontece nos ambientes de trabalho, por exemplo, né? Você tem muita gente que não quer a chefia, o cargo de chefia, porque dá medo de assumir aquela responsabilidade. É melhor ficar ali naquele lugar comum, naquele lugar tranquilo, cuidando daquelas coisas que não são tão importantes assim, porque assumir uma criança de uma forma integral, isso dá muito medo. E assim, em algum momento da vida, eu falo isso quase todas as lives, em quase todo o meu discurso, em algum momento se é até a capa do meu livro, é meio que um papel cortado, assim. Eu falo isso sempre. Em algum momento a coisa se dividiu e ficou com o lado do pai a ideia do trabalho, da manutenção da casa, da grana, e ficou do lado da mãe a ideia do cuidado, do amor, do carinho, né, do afago, do aconselhamento, do acolhimento. E enquanto a gente não quebrar isso, as crianças vão ser metade, né? Então as crianças precisam ser inteiras, mas elas só serão inteiras quando os pais forem inteiros, né? As mães já se deram conta disso. Dá para trabalhar e dá para ser amiga, e o pai ainda não, alguns, né? Então a gente precisa virar esse jogo aí. Mas eu acho que, assim, até né, respondendo a essa mãe que fez esse comentário, eu acho que esse momento que a gente está vivendo pode ser uma boa oportunidade também para trazer Total. esse assunto para casa, para conversar, porque Sim, muitas vezes esses homens, como você falou, eles estão dentro de um padrão, né, um padrão que estão acostumados de que o homem é quem provém, é o provedor e a mulher é quem cuida, mas muitas vezes esse próprio comportamento é reforçado dentro da própria relação. Então, muitas dentro, vezes com a mulher certeza. não deixa o homem fazer tal coisa porque ele não vai saber fazer, ou porque ele não faz tão bem, ou porque vai demorar, É, ou até porque não quer incomodar, porque tem essa coisa da mulher também sim, meio que transferir para o marido, né, e querer cuidar sim, dele. sim. Então, assim, é uma oportunidade de fato de sentar e conversar. Olha só, a gente E precisa dividir. conversar mesmo, Exato. né? E Conversar, não apesar para fazer mim, como é que a queixa. gente pode fazer? Dá trabalho mesmo, eu sei que dá, porque eu fico com Sim, ele, mas como é que a gente faz? Como é que, né, o que que você pode contribuir? Porque aí a casa vai ficar mais sim, sim. equilibrada, ele vai ficar mais calmo e tu vai ser melhor que todo mundo. Então, é esse Sim, sim. diálogo que precisa, né, realmente, O né, ainda diálogo é mais nesse diferente da momento. queixa, né? Sim, com O certeza, diálogo é diferente exatamente. da queixa, porque a queixa é aquela coisa que você chega na pia lavando o prato e diz assim, se eu não lavar o prato, ninguém lava, né? Aquela piadinha assim, de tipo, Sim. né, eu tenho que cuidar sozinha, por isso que eu não me arrumei ainda. E Uhum, para o homem também, né? O homem fica na piada do lado com a uhum, questão do trabalho, né? Então, se eu não cuidar do trabalho, quem vai alimentar a casa, né? uhum, Então, para o homem, ele está fazendo a coisa mais importante, que é levar o dinheiro para casa. E uhum. dinheiro é importante mesmo, Claro. mas ele não pode ser mais importante do que a família. Se ele estiver nesse lugar, tem alguma coisa errada, desequilibrada aí. E o que é que eu acho? Que chamar para uma conversa, do jeito que você falou, todos ganham. Uhum, E o filho ganha muito mais, né? sim, O filho ganha muito mais. tem um que uma pessoa que fez uma pergunta. Fala um pouco da quarentena. Pai do meu filho e eu temos guarda Pronto, vamos. compartilhada, mas o pai queria ficar com ele direto para diminuir o risco. Mas eu não achei bom, até porque não sabemos até quando a quarentena. É. Certo. Fazer um resumo do que a gente já falou, né? A Sim, gente tinha dito aqui, só para resumir, para não deixar ela sem resposta, sim. a gente tinha dito que depende muito da casa, depende muito do diálogo, de como cada um lida com isso, de como tem sido o cuidado, né, sanitário mesmo de cada um. Agora, se conseguir que todos tenham o mesmo cuidado, eu acho que fará bem a criança ter o convívio com os dois. Agora, não é recomendado, por exemplo, é, vou te dar um exemplo, trazendo a coisa para mim. Se eu fosse médico, eu jamais, eu médico na linha de frente, eu iria querer ver minha filha. Eu Claro. iria deixar ela lá com o problema mental dela, depois a gente resolve no psicólogo.
mas eu não ia fazer questão nenhuma de vê-la, Você entendeu? ia buscar Por complementos, né? pela Buscar um celular para conversar, total, buscar, né, uma coisa que você pudesse dar total, presente total. sem a presença física, né? É. Porque acho que nesse Então, momento realmente assim, a prioridade há de ser a saúde, né, mais estrito senso mesmo. Claro que a saúde mental é sim, importantíssima, sim, mas assim, se há risco de da criança estar em contato né, com o vírus, é melhor que ela fique de fato numa casa só. Mas se consegue também fazer acho. essa gestão, eu acho que é positivo. Exato, exato. Agora, assim, sempre qualquer coisa dentro de uma guarda compartilhada, de um divórcio e dentro do próprio casamento, qualquer tema, qualquer um, você pode fazer uma guerra ou uma construção de um edifício, né? Como eu tinha dito nesse instante. Sim, no começo. Então você pode pegar um. Hoje, por exemplo, Maria estava fazendo uma brincadeira de experiência química lá com sorrisal e óleo e tal, e ela derramou. Se é um pai que está angustiado e dá uma. Eu posso dar uma bronca na hora ou ensinar ela a limpar a própria sujeira. Então, assim, você pode fazer do limão uma limonada. Tem casais que pegam esse momento agora para esgarçar o que pode nas relações que já eram esgarçadas, né? E nesse momento é engraçado. Hoje aconteceu comigo, assim, minha filha de manhã derramou leite, assim, mas muito leite. E na hora eu fiquei zangada, porque eu já tinha falado com ela, mas assim, eu consegui me acalmar Respirar. e respirar e gerir ali a situação, a gente limpou junto e tudo mais. Aí de noite, eu sou um desastre na cozinha, realmente sou muito ruim na cozinha. Eu queimei cuscuz hoje, enfim, eu sou um terror. Hoje eu derrubei a sopa. E aí, quando eu derrubei a sopa, né, eu, a adulta, que podia, né, ela me acolheu, sabe? E o meu esposo me Oh, que acolheu. Ele bacana, tava que lá do lado bacana. na hora, aí ele falou minha solidariedade para essa sopa. E ela viu isso. Então, assim, essa Mas dinâmica, às vezes, né? Acontece, como é que a gente quer que nos acolham quando acontece com a gente? É assim que a gente deve acolher com a criança, né? Mas só uma pergunta, você acolheu ela, você disse que ficou brava Eu fiquei no brava, mas leite. consegui E respirar. depois acolheu? Não, na hora eu fiquei brava, mesmo brava, eu respirei e Sim, acolhi ali naquele momento. A gente limpou certo, junto, eu não briguei, nem estressei, não. Assim, eu fiquei brava na hora, Isso, pensando, tipo, puxa, mas ali eu fiz minha autogestão na hora e consegui resolver. E aí depois, né, quando eu derrubei, que eu vi, tipo, tá vendo? Não preciso, o mundo não acaba porque ela derramou o leite, o mundo não acaba porque eu derrubei sim. a sopa. Claro que a gente precisa ser mais cuidadoso. É um bom momento de se conversar sobre, né, essa dinâmica do cuidado, porque ela tá muito agitada, ela quer fazer tudo rápido, tudo sozinha. Então, assim, isso tende a acontecer mais vezes. Mas aí ela vê que tudo bem, aconteceu e a gente pode acolher também, né? Minha mãe também vai derrubar de vez Existem em quando. formas, né? E Exato. ali você ensinou, né? Você acolheu, você ensinou, você está demonstrando que existe uma outra forma de lidar com o conflito. Sim, Então, durante a guarda compartilhada e depois do divórcio, a forma como os pais lidam com o ex, com o pai do filho, com a mãe do filho, ensina muito ao filho. sim. Então, não adianta a mãe ou o pai bradar e dizer assim, sua mãe é isso, isso e isso, ela não cuida de você direito, porque a criança está vendo o pai fazer aquilo e ela vai tirar conclusões daquilo em algum momento, entendeu? E não adianta, não dá para disfarçar, não dá para disfarçar. Ó, tem duas perguntas que eu vou jogar para você responder. Minha filha de Ah, 3 anos às vezes espertinho. corre gritando em casa, como devo agir? E criança de 2 anos começando a fazer birra. Qual dica? Você tem Otávio, dicas para essas coisas? Chega, travou. Também, corre também e entra na brincadeira e dá uma de maluca e entra, porque assim, olha, essa criança gritando em casa, se é grito de desespero, tem alguma coisa errada, ela está tentando te dar um sinal aí de alguma coisa que você ainda não entendeu, ela está tentando chamar sua atenção de alguma A forma. gente, Ou ó, você, e uma criança de 3 anos, especialmente agora, nesse momento de confinamento, que ela não tá podendo correr fora de casa, ela vai correr em casa. Porque ela e precisa, graças o a corpo Deus ela pode precisa, correr, exato. né? Ela Isso. tem que correr, ela tem que botar para fora, ela tem E que conta, brincar, chama ela, brinca com ela brinca também, com ela, pula.
dançar. Exato. Isso é uma coisa que eu tenho feito muito aqui em casa, que tem ajudado muito. Maria É aquelas também. dancinhas, sabe? A gente Fit tem que dance, a gente fica lá dando. E é, nossa, quando termina, todo mundo suado, assim. gasta Parece que, energia né? É danada. ótimo. Aqui também, aqui também. E Ó, tem uma dica assim, boa aqui, rapidinho. Marim Pietri falou sobre birras na live Desenvolver Bahia. Alessandro Marim Pietri, maravilhoso. Ele fez uma live especialíssima sobre o tema de birra. Vale a pena eu vocês irem lá conheço ver. ele, Ele é já, incrível. eu já vi uma palestra dele, ele, né, é o Alessandro, né? É, Alessandro Marim Pietri, sim. Isso, eu sei quem é. Agora eu tenho uma coisa para falar de birra, que é uma posição pessoal minha, e eu ainda vou parar para falar sobre isso com mais calma depois. Mas sabe quando os índios não tinham como explicar as coisas e eles diziam que era o deus da chuva, e aí fazia sol e era o deus do sol, e ele não sabia explicar as coisas? A birra, para mim, esse termo birra, ele entra num desses deuses aí. Quando a gente não sabe o que é, a gente bota o nome de birra. Então a criança chorou muito, ela está chorando muito, ela está angustiada, ela não quer comer, está com birra. É muito mais fácil para a gente encaixar isso numa coisa que a gente ouve muito falar, que é um termo muito. Ficou prático, né? Falar birra é birra é Sim. birra. Todo mundo está triste, então está com depressão. Então tudo é depressão, é depressão. E não, pera aí, devagar, porque a birra ela tem ela tem coisas por trás da birra. A birra não é birra. Não É existe um um comportamento que sentimento comunica chamado algo, birra. né? É um, Mas é não um dá. comportamento que quer dizer alguma coisa que as crianças muitas vezes não sabem falar Exato. ou que não tem espaço para falar. Exatamente. Né? Porque às vezes a birra Ou não a gente acontece só não porque a sabe criança não consegue entender, falar, né? não. É porque a gente não está ouvindo. Ela já falou de várias formas e a gente não captou, Aham, a gente não, né, ativou a escuta e ela usa aquele comportamento que ela sabe que vai chacoalhar ali o pai, a mãe, a aham. sociedade. Eu concordo contigo. Acho que birra é uma coisa Porque muito. a birra ela gera um ganho secundário sempre, né? Então, se Sim. você. A criança sempre tem um ganho secundário com a birra. Ou o pai dá mais atenção, ou para o que está fazendo, sai do celular para acudir ela ali no chão. Então, se ela entende que aquela é a forma de tirar o pai do celular, ela vai fazer aquilo sempre, porque deu certo. Sim. Então, se o pai não percebe isso, se o pai não entra se não entra no radar do pai essa dinâmica, esses gatilhos terminam, a criança vai agudizar, a birra vai piorar, vão entrar outros sintomas, na adolescência a birra vai ganhar outros nomes, e os pais cada vez mais afastados dos filhos birrentos, né? Sim. Tem um comentário que acho que é de um pai. Minha ex-mulher não achou saudável essa transição de Letícia, acho que é a filha dele, ficar comigo e com ela. Como é que foi Sim. pra você? Assim, foi rápido ou vocês tiveram essa construção? Foi assim, levou um tempo até a decisão de que não, vamos fazer uma guarda compartilhada de fato? Você fala da guarda ou da quarentena? Da guarda mesmo. Acho que a pergunta dele foi da guarda. A, a, a guarda aconteceu comigo que a gente se separou em agosto, no feriado do 7 de setembro. Eu bolei mais ou menos toda a estrutura da guarda compartilhada, liguei para a Karine. Karine disse: vamos ver no que é que dá e tal. E aí a gente teve mais umas duas reuniões, Karine concordou. Quando faltava uma semana para Maria vir para aqui para casa pela primeira vez, Karine me ligou e disse: Olha, acabei de conversar com minha mãe, não vai rolar a guarda compartilhada. Não vai rolar porque Maria é muito apegada a mim, ela chora de noite e ela não vai me encontrar, então isso vai gerar problemas. A criança tem que ter uma casa de referência. E aí eu entrei em pânico, porque eu queria muito crescer perto de Maria Flor. Eu não ia deixar isso acontecer, porque ainda que Amei eu seu ato tivesse. falho. Amei seu ato falho. Eu falei o Amei. Você quê? percebeu? Que você Não, não. queria muito crescer ao lado de Maria Flor. Não era que você queria ver Maria Ah, Flor crescer. E você pois cresceu de é. fato. Me lindou. Cresci. Eu Amei, amei. cresci e tem mais coisa nesse ato falho aí, porque tem eu criança, né? Tem eu criança, tem muita coisa aí nesse ato falho, muita coisa. Só outra live para falar mais. Mas assim, eu queria crescer junto de Maria Flor, e eu queria Flor junto do crescimento, e eu no dela e ela no meu. Eu queria isso tudo, queria participar disso, porque eu tive essa angústia na minha infância, eu não queria passar isso para ela.
E o que é que aconteceu? Eu disse a Karine chorando no dia. é, Foi uma gravação muito bonita porque o que é que aconteceu? A gente vivia meio em guerra ainda, né? Uhum. E eu gravei porque eu queria ter provas contra a Karine, caso Karine fizesse alguma coisa. Advogado! É advogada e ela é advogada também. Também! Então, a guerra, eu gravei essa ligação e foi histórica, e isso é magnífico, porque tá lá a gente dando nossa alma e eu dizendo, Karine, bora tentar, vamos tentar. Eu também não quero mal a Flor. Se der errado, eu vou ser o primeiro a desistir, mas eu preciso tentar. E a criança, eu já tinha lido muito, né? Mesmo nesse início, lido coisas do judiciário, né? Mas eu tinha pescado coisas que me ajudaram nesses argumentos. E eu disse, olha, a criança, a referência dela não é a casa, são as pessoas que moram dentro da casa. Tanto é que é ótimo quando a criança viaja, vai para casa da avó, vai para casa da tia. A criança acha uma festa estar na casa dos outros. Então, essa ideia da casa não faz sentido nenhum para mim, de que a criança tem que ter uma casa de referência. E aí você se muda, então você não vai poder mudar, porque a criança tem que ter uma casa de referência. Não, a criança tem que ter pessoas de referência, os pais como referência. Isso para mim era muito forte, isso ficou como uma marca no meu discurso, na minha amizade com Karine, na minha amizade com Flor. Eu preciso ser referência para ela, eu não posso deixar que a casa seja referência para ela. E aí a gente construiu isso junto, de lá para cá. A gente começou aí colocamos ela no psicólogo, uma época para acompanhar. O psicólogo deu ok, que estava tudo ok. Psicopedagoga na escola, tudo ok, sua filha está linda, carinhosa, atenciosa, tudo ok. Então a gente foi acompanhando e vendo que Tá funcionando. não era uma maluquice da nossa cabeça, entendeu? Uhum. Então, o saudável para uma pode não ser para outra, mas a criança saudável é a criança que tem pais saudáveis, né? É Sim, isso, é isso. perfeito. Saudáveis em relações saudáveis, né? Aí tem vários comentários aqui, exato, as pessoas devem ser referência, não endereço. Tem a Maria perguntando se deu certo, eu já contei que eles viajam todo mundo junto, a família expandida, maravilhosa. Deu muito certo, entra lá E no meu tem até, deu Instagram, no até de livro. Karine, deu Tá dando o livro. segundo livro já. Deixa eu mostrar pra É. quem não viu ainda o primeiro livro e o Você está segundo livro vendendo chega seus todo livros legal. pela internet? Os meus? Tô. Sim. Eu Os vou meus deixar continuam. alguns meus com você, porque se alguém quiser pegar na sua mão, você já Tá, libera daí, a gente combina. tá? Deixa eu Mas só eu tô falar uma coisa vendendo pelo rapidinho. direct nesse período aí. Sim, acho que é mais fácil. A gente tá com 3 minutos só, viu, Otávio? Porque eu tive uma live que eu me empolguei tanto conversando com a pessoa, que nem a gente tá empolgado agora conversando, que a live simplesmente caiu. A Caiu. gente nem se despediu. Então, quando faltar um Não, minuto, eu vamos nos aviso, né? Temos despedir. aí 2 minutos. Acho que é. Vamos nos despedir, então. Temos 3 minutinhos Tá, eu só. queria agradecer demais. Eu te admiro, já lhe admirava antes, o trabalho, o esforço, a dedicação. É claro que você coloca seu coração em cada peça, em cada livro. Então, assim, eu recebi com muito prazer o convite, agradeço imensamente. Aqueles que ainda continuam com dúvida, procura no direct que a gente vai se falando, né? E assim, estou aí para ajudar, meu trabalho não tem fim lucrativo. Acho que isso me dá uma liberdade muito grande para ser quem eu sou e quem eu quero ser e ajudar pessoas. E estou seguindo. Vamos ver no que é que isso vai dar. Quero indicar a todos que sigam o Pai Vem Cá, que leiam o livro. Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. E agora tem dois amigos. Tim! Tipo, brinde! Pois Achei é, diferente. E esperem pelo próximo livro. Esse próximo eu tô muito curiosa também, porque eu acho que vai ser, né, nesse nível assim muito bom e ainda mais porque eu acho que é o tema, né, mais forte que você, né, traz, né? E verdade. Eu assim, acho que é tenho por isso que não gostado, saiu ainda. mas vai vir, vai vir. Tenho Tá gostado no muito de forno. acompanhar as suas reflexões também, né? Cada post que você tem feito, assim, traz uma reflexão profunda, eu acho muito bacana. Eu fiquei muito feliz, assim, em ver que você tá fazendo várias lives e trazendo essa informação para tantos pais. Então, quero Aham. agradecer e parabenizar você por esse movimento e por Tá, essa obrigado. escolha que você fez na vida, que inspire mais ainda, né, E muitas suas, famílias.
Suas contações de histórias são apaixonantes, viu? Parabéns. Todo dia, viu, gente? 11 horas, Massa. tem história para as Amanhã crianças. entraremos lá, eu e Ah, Flor. que bom, que bom. E Tá até para os bom? adultos eu contei a história. Depois eu vou mandar um livro É, para isso aí é você massa. chamado... Esqueci, Papai ao Meu Lado. Esse aí você prepara o lencinho. Papai ao Meu Lado é a coisa mais linda do mundo. É lindo, lindo, lindo. É nesse nível Eu aqui, só que quero um é desse, tá? Esse esse aí aqui, que você separa um pra tá... mim. Quero um Pronto. pra mim. Tá Então bom. pronto, gente. Muito obrigada a todo mundo Beijo, que galera. veio. Beijo. Beijão. Tchau, tchau. Beijo, Emília. Tchau, boa Tchau, noite. obrigada. Boa noite. Beijo, Maria Salva a live. Flor. Salva a live. Tavarei. Tchau, tchau. Valeu, Beijo. tchau, beijo.